né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada, acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa a preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. Proteja as suas crianças. Proteja essas crianças. Isso está acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. Se você não viu a denúncia do Felca, que eu acho quase impossível você não ter visto, né? Um youtuber que resolveu denunciar a adultização e expôs um problema grave que não só acontece no mundo secular, mas no mundo evangélico também. E quem nos acompanha aqui no canal sabe que nós já batemos nessa tecla, já fizemos exposição desse assunto, porém tem os defensores que usam a Bíblia para se defender. E agora, diante desse assunto que o Felca trouxe, até quero deixar os parabéns para o youtuber e desejar boa sorte, porque a partir de agora, meu amigo, nós que fizemos denúncias aqui só do meio evangélico já sabemos como é que funciona. Imagina o que ele fez. Provavelmente vai vir consequências negativas, então desejamos boa sorte. Lembrando que a denúncia que ele fez é seríssima e não é de hoje que isso acontece. E o cara que ele denunciou tem um certo envolvimento também com a tal de pastora Renálida, que no meu ponto de vista não deixou de dar uma certa adoçada quando esse cara levava esses adolescentes, crianças em suas reuniões. Inclusive até com lugares de destaque dentro da igreja aonde a Renálida se fazia presente. O que a Renálida tem a ver com esse assunto? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes peço o seu joinha, que é importante, o seu like, ajuda muito. Se não é inscrito, se inscreve, ajude a hypar o nosso conteúdo também. Se inscreva no canal e bora pro assunto do vídeo de hoje. Felca não só expõe um verdadeiro escândalo, mas algo muito grave que está acontecendo e tem ligações, né? Para quem acompanhou o conteúdo desse cara a qual ele denunciou, sabe que tem algumas ligações também com o meio evangélico, que você pode até argumentar que foram visitar, mas não deixaram Deus transformar, que não aceitaram o evangelho. Mas o que esses pastores, principalmente se falando de uma tal Renálida, o que ela fez na época para a justiça diante do que ela via? Que ela foi chamado para orar, foi chamado para fazer reuniões, e eu lembro que eu vi imagens, né, de reuniões dela profetizando para esses adolescentes, e no final aquela anarquia que você já sabe do que eu estou falando aqui, crianças usando um verdadeiro absurdo, mas para muitos evangélicos estava soando normal. Só que agora o Felca resolveu colocar a boca no trombone e acendeu uma luz vermelha com essa denúncia sobre a adultização, e isso não é um papo pequeno, meu amigo. Isso mexe na verdade, né, com crianças, adolescentes, em outras palavras, com o futuro do próprio brasileiro, das próximas gerações. E o mais absurdo é que tinha muitos evangélicos apoiando, cara. Ao exemplo dessa própria Renálida, né, que acabou, no meu ponto de vista, dando uma endossada para essa prática terrível, que hoje, graças a Deus, veio à tona aí. O vídeo do cara está com mais de 13 milhões de visualizações. Olha a força que o cara, meu amigo, ao ponto de ser excluído, né, a justiça, inclusive eu tenho o print aqui, excluiu o perfil de uma das adolescentes e o próprio perfil desse cara e de outros, né, segundo as informações, outros também que perderam o perfil do Instagram, para você entender a gravidade disso. Só que o que mais me chama a atenção é que essa adultização se espalha dentro do universo evangélico da mesma forma, e com figuras, né, o exemplo aí do profeta Mirim Miguel, que nós já falamos sobre ele. É óbvio que o assunto, né, no meio evangélico não chega a ser a questão de sensualidade, mas a questão de adultização de cópias de pregadores, tudo para
lucrarem financeiramente, que não deixa de ser diferente lá no outro contexto, porque lá era feita uma exposição de crianças justamente como lucro financeiro, só que com a questão sensual. O Miguel, desde os 3 anos, cara, o cara já vinha sendo explorado, adultizado, ao ponto do próprio conselho tutelar impedir ele de continuar aí por um bom tempo, que agora voltou, né? O outro jovem, a outra, né? Quem não lembra aí da Vitória Souza, que começou também imitando e continua até hoje replicando imitações um pouco mais encorpada hoje, falando-se de ministério, mas não deixa de ser uma que foi adultizada também. E se for citar nomes aqui, um tal de João Vitor Ota, um outro menino, né, o tal de Heitor Silva, que leu trechos do Apocalipse, meu amigo, e trouxe uma mensagem infantilizada, né, adultizada para a igreja. Isso tudo numa infância. E eu digo uma coisa para vocês, colocar crianças em cima de um púlpito do altar não é inocente, mas sim é posicionar crianças, né, em formação, em linha de frente de uma guerra espiritual, a qual elas não estão preparadas, e muito menos os pais, porque se os pais tivessem noção, não deixariam isso acontecer. Altar, púlpito, seja lá como você usa o termo, não foi feito para crianças. E eu me lembro aqui, cara, que eu me criei dentro de igreja. No meu tempo, uma criança a pegar o microfone era a coisa mais rara que tinha. O máximo que eu me lembro era para cantar um corinho, alguma coisa assim. Mas o que as igrejas faziam na época? Cultinho das crianças. Criança no ambiente de criança, criança no lugar dela. E olha, meu amigo, eu lembro dos cultos infantis que eram gigantescos, era muita criança. E no final do culto, as crianças entravam no culto dos adultos para cantar e citar algum texto que aprenderam no cultinho das crianças. Mas hoje as coisas estão invertidas. Criança, né, falou bonito, citou um texto bíblico, já é exposta como pregador, ou seja, né, no meu ponto de vista, abusam e já são transformadas em verdadeiros produtos para lucrarem financeiramente, tanto os pais quanto os próprios líderes dessas famílias. Então, púlpito é para adultos que já sabem carregar as suas bagagens, tanto pessoais como espiritual, sabe o que é uma guerra espiritual, sabe o que é o peso da responsabilidade, e não para mini celebridades com traumas embutidos, totalmente adultizadas, que lá na frente essa criança vai acabar acarretando um verdadeiro distúrbio mental, resultando em ansiedade, crise de identidade, sobrecarga emocional, e defendo sim que o palco religioso não pode virar vitrine de sofrimento precoce. Porque quando você transforma uma infância em um espetáculo, você está condenando essa criança a pagar a conta emocional lá na vida adulta. E a pergunta que eu faço, você pai e mãe, principalmente dessas crianças que são usadas, você tem um preparo emocional para cuidar de um adulto futuramente, ou para estar ao lado de um adulto futuramente com problemas sérios na vida adulta? Provocadas por essa exploração na infância? Você está roubando a infância. E lembre-se, se você rouba a infância, você está plantando uma semente de angústia futura. Expor criança como ungido mirim é infantilizar o altar. E é o que mais estamos vendo nesses últimos tempos. Em outras palavras, é mutilar uma geração. É assim que eu vejo. De que adianta pregar amor, compaixão? E olha que eu estou falando do meio evangélico, nem estou falando aqui a respeito do contexto imundo do que o Felca trouxe à tona agora por último. Porque no meio evangélico, meu amigo, não adianta pregar amor, não adianta pregar compaixão e depois
tratar a criança simplesmente como marketing digital. Foi isso que aconteceu com o próprio Miguel aí, cara. O senhor, inclusive, agora por último, diz que, né, desfizeram o acerto que tinha entre Miguel e o tal Trovão lá. Mas qual era a visão do Trovão e de outros que se aproximaram do Miguel? Exploração, marketing no meio evangélico. E por falar em Trovão, alguém viu aí que o tal Mumu, um funkeiro a qual ele foi visitar ao fazer o aniversário, e o cara acabou pegando os relógios, né? E ele fez um vídeo defendendo o tal Mumu. Esse Mumu foi preso agora recentemente. E eu pergunto, cadê a transformação desses evangelistas, desses pregadores? Acompanhe o trabalho dele e saiba que ele desenvolve um trabalho extraordinário e ainda assim tem um temor de Deus no seu coração. A maior esperança do mundo chama-se Jesus de Nazaré. Volte para Jesus antes que Jesus volte para você. Amém. Nosso único Salvador, Jesus Cristo. Te amo, papai. Os caras só estão interessados em grana. A maior esperança do mundo chama-se Jesus de Nazaré. Volte para Jesus antes que Jesus volte para você. Amém. Nosso único Salvador, Jesus Cristo. Te amo, papai. Pergunto, cadê a transformação desses evangelistas, desses pregadores? Os caras só estão interessados em grana. O combate é urgente e vocês que acompanham o nosso trabalho sabem que nós estamos aqui seguidamente falando sobre esse assunto. Adultização de crianças não pode acontecer. Ah, mas Jesus nunca mandou você adultizar uma criança, e sim cuidar das crianças, cuidar dos pequeninos. Criança no ambiente de criança. Ah, mas ele andou no meio dos doutores da lei, acompanhado de um pai, e você não viu ele ganhando dinheiro com isso. Você não viu ele transformando isso em marketing. E o que eu estou falando aqui não é exagero, é saúde mental, é proteção da infância e respeito com aqueles que ainda estão formando a sua identidade. Afinal, como Jesus mesmo disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos, não é assim que diz o texto? Não me lembro onde está escrito, mas enfim, deixe vir a mim os pequeninos. Mas ele não disse aqui para transformar em miniaturas de adultos traumatizados para a glória de um púlpito ou a glória de um pai e de uma mãe. O seu filho pode muito bem ter uma vida com Deus e te dar orgulho, mas sendo crianças e você respeitando. Essa fase que é a fase mais importante da formação de uma pessoa. Eu vejo uma verdadeira covardia, cara. Esse tal Ítalo, que pra mim é a escória, é o esgoto, essa tal Renálida aí que andava junto com esse cara também. Meu amigo, como que essas pessoas podem dizer que são homem ou mulher de Deus? Está na cara que essas crianças andavam no meio de adultos, vivendo como adultos, sendo totalmente exploradas, e os pais e as mães achando bonito porque está com o famoso, é o futuro dela. Futuro é escola, meu amigo, é estudar, é conhecimento. E criança não se governa, criança tem que ir para a escola, respeitar a sua faixa etária, viver dentro desse contexto até a fase adulta para ser um ser humano e que venha ter um mínimo de problemas e que esses problemas não sejam causados pela família, que autoriza, e falando-se do contexto evangélico aqui, também pela própria religião, porque a religião, ela massacra da mesma forma. Quem lembra aqui dos pregadores mirins lá dos anos 90, Kennedy Telles, eu não me lembro o nome de outros, mas eu lembro que vinha discos de vinis, né, de pregadores mirim. Aonde estão esses pregadores? Você vê repercussão de homens de Deus para a vida desses caras hoje? Alguém sabe o que andam fazendo? Crianças sendo levadas à adultização, e lá no futuro ela acaba reconhecendo que não era aquilo que ela queria para a vida dela e na verdade acabou estragando tudo e se tornam seres humanos insatisfeitos, problemáticos, e no final das contas quem paga o pato é você. Então acorda, você pai, você mãe, entenda que a maior responsabilidade quem deve ter é você pela sua família. Quando a infância vira espetáculo, o futuro é marcado por traumas, infelizmente. Não deixe o seu filho, a sua filha se tornar mais um produto da mídia, mais um produto do mercado religioso, do mercado gospel, e entenda que os danos amanhã
quem vai estar sendo responsabilizado e se arcando com as consequências é você mesmo. Encerro por aqui, aproveitando nessa onda do Felca. Se você não assistiu o vídeo do Felca, eu aconselho você a assistir, vale a pena para você entender e que esse vídeo possa chegar em muito mais pessoas. Até a hora que eu vi tinha 13 milhões, vale a pena você conferir, é uma denúncia gravíssima e importante para a geração futura e principalmente para o futuro da sua família. Você que tem filho pequeno, criança, né, que tem ainda filhos em casa, vale a pena você, pai e mãe, assistir para entender um pouco mais como funciona. É nojento, é cruel, mas é necessário nesse tempo que estamos vivendo. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo, seu joinha que é importante. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Esse era o vídeo de hoje e desejo a todos vocês um ótimo final de semana.